Oi pessoal, eu sou Itamara Ferreira, sou designer gráfico e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha vivência em home office e em escritório e como foi essa transição de sair da agência, ir para home office e depois ir para o escritório. Vamos lá? Eu saí da agência em 2015 e em 2015 eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer, né? Eu sabia que eu não queria estar onde eu queria estar. E que eu queria tentar algo novo, algo voltado para o meu trabalho. Então, durante esse ano de 2015, eu ainda fiquei meio improvisado, assim, em casa, né? Eu fiquei 2015 até janeiro de 2016, com uma mesa de computador, um monitor que eu tinha comprado, um monitor usado, assim, o notebook que eu já tinha. Comprei uma mesa digitalizadora e uma cadeira e era isso. E aí, nesse segundo ano de carreira solo, eu já tinha juntado uma graninha e vi que eu precisava realmente ter um espaço criativo, um espaço onde eu pudesse parar e falar: ei, estou trabalhando. E aí eu peguei a copa e tirei a mesa e fiz um espaço de convivência. Então também não virou absolutamente um escritório, mas virou um espaço de convivência, mas é um espaço que eu gostava de estar. Eu coloquei ali um tapete, sofá, e aí sim eu comecei com o home office, né? Eu realmente tinha um lugar onde eu iria trabalhar, e aí eu fiquei 2 anos então em home office, fora o primeiro ano que eu fiquei como freela, né? Bem improvisado, e fiquei então o ano de 2016 e 2017 em home office. Em 2018 eu já vim e me mudei para o escritório, onde eu estou até hoje, que já fazem 2 anos. Eu queria falar com vocês então sobre essa vivência minha, sobre as vantagens e desvantagens de cada um. Então, começando com as vantagens do home office. A primeira vantagem que eu vi no home office e que foi a principal para eu poder ter ficado em home office durante esses 3 primeiros anos foi o baixo custo. Então, quando você está em casa, o custo que você tem com o home office é muito baixo, né? Já que ele é atrelado às contas da casa. Então vai ter ali um acréscimo talvez de energia, um acréscimo de internet que você vai precisar trabalhar mais, um acréscimo ali com a sua alimentação, que você vai ficar ali o dia inteiro, mas nada muito, né, gigantesco, muito considerável, assim. Então eu tive esse primeiro investimento, mas as contas mensais elas não entravam com tanta força. A segunda vantagem foi o acesso à casa. Então, assim, como eu estava ali dentro e a casa ela já é um lugar preparado assim para você viver, né, para humanos viverem, então ela tinha tudo o que eu precisava ao alcance das mãos. Então, às vezes eu precisava de determinada ferramenta, precisava de determinado equipamento, precisava de alguma coisa que eu fiz há alguns anos atrás. Eu sempre tinha isso ao alcance das mãos. E quando você está no escritório, que fica em outro bairro, que fica longe da sua casa, às vezes você não tem acesso a esses materiais. Aí você fica naquela, tem algumas coisas no escritório, tem algumas coisas em casa, isso acontece comigo direto. Outra vantagem é a flexibilidade. E aí na flexibilidade entra tanta flexibilidade de horários, quanto a flexibilidade de viver, de trabalhar mesmo, assim. A roupa que você usa, o jeito que você se veste ou se comporta, né? Como que você leva a sua rotina. Então você fica bem flexível nisso. Eu não sou uma pessoa matutina, né? Eu rendo muito mais à tarde e à noite. Eu meio que fazia uns horários muito loucos, assim, quando eu trabalhava em casa. Então eu começava a trabalhar mais tarde, um pouco antes do almoço, e eu avançava a madrugada trabalhando. Eu ia trabalhar, às vezes, até 4 horas da manhã. Eu podia trabalhar no horário em que eu rendia mais, né? É claro que depois de um tempo isso acabou se tornando uma desvantagem. Por quê? Porque os seus clientes, é legal que eles não estejam trabalhando de madrugada, porque você rende, só que ao mesmo tempo, quando dá ali 8 horas da manhã, o cliente já tá te ligando, ele já tá querendo ali a demanda e você já, né, nem dormiu direito, né? Uma outra vantagem do home office é o conforto. Então, você pode ali trabalhar da maneira que você quiser, e aí tá ligado à flexibilidade também, né, da sua roupa. Você pode trabalhar da maneira que você quiser, você pode trabalhar descalço, você pode trabalhar sentado, de perna para cima, para baixo, você pode ligar uma música, você pode, enfim, né? E você tem ali o acesso também à cozinha da casa, você tem acesso a essas coisas que te dão mais conforto, né? Você pode parar, você pode sentar um pouco, enfim, então você tem mais conforto do que quando você está no escritório, que você tem que, né, manter ali a pose, você tem que se vestir, porque você vai cruzar com as pessoas na rua, você vai atender mais clientes, você tem que estar preparado, né, para qualquer imprevisto. Tá, mas nem tudo são flores e
nesses 3 anos de home office, eu também encarei muitas desvantagens, muitas consequências de estar em home office. A primeira delas é que, ao mesmo tempo em que você tem um conforto, você tem um acesso à casa, você também tem mais distrações durante o dia, durante a sua semana. E isso era uma das coisas que mais me incomodava assim em casa. Porque as pessoas ao seu redor, elas tendem a não entender muito bem que você está trabalhando. Então, é como se você não estivesse trabalhando, é como se você estivesse em casa, né? Então, eu tinha muitas distrações diárias de pessoas que iam lá, vizinhos, ou alguém que precisava da sua ajuda, que você precisava, enfim. E aí eu não conseguia me concentrar no meu trabalho, né? E a gente que trabalha com criação, a gente sabe que quando você entra numa linha de raciocínio e alguém te tira dela, para você voltar é um trabalho assim gigante, né? Você demora muito mais tempo para poder voltar do que o tempo que você parou, né? Uma outra desvantagem também que muita gente encara, e até que eu fui rápida para poder melhorar isso, foi a falta de disciplina. Então muita gente, por estar em casa, acaba não tendo um horário definido para poder trabalhar, acaba se distraindo com outras coisas, vai ver um filme, vai dormir, vai sair, vai fazer alguma outra coisa, não entende, a própria pessoa não entende que está no ambiente de trabalho. Mas até que no primeiro ano eu posso ter tido alguns problemas com disciplina, mas depois eu consegui entender o lugar onde eu estava, então não foi um ponto tão negativo assim para mim, mas para muita gente eu entendo que é. Outro ponto negativo é que você nunca sai do trabalho. Você está sempre no trabalho. Isso também era algo que me pesava demais. Por quê? Sei lá, você começa a trabalhar. Vamos supor que você realmente começa a fazer um horário comercial. Então você trabalha lá de 8 às 6, 8 às 7, 9 às 7, enfim. E aí você para de trabalhar por volta de 7, 8 horas da noite. Para onde você vai? Você já está em casa. E aí você vai só para outro cômodo da casa. Só que aquele ambiente, que muitas vezes pode ter sido um ambiente de tensão para você passou por algum momento difícil, ele continua ali. Então você continua meio ligado ao trabalho, sabe? Se você passou por um estresse, você continua estressado. Você não tem um tempo em que você abstrai aquilo, que você realmente veja outras coisas e desconecte do trabalho. O que reforçava também, mais ainda, o meu sentimento de culpa quando eu não estava trabalhando dentro de casa. Então eu ficava, caramba, eu tô aqui fazendo nada, poderia estar ali trabalhando. E aí, como era ali literalmente, né, era no outro cômodo da casa, era muito fácil que eu fosse lá trabalhar. Um outro ponto, né, que tá muito ligado a esse, é a mistura do seu lado pessoal com o seu lado profissional. Então, se você mora sozinho, tudo bem, você tá ali sozinho e tal. Mas se você mora com alguma outra pessoa, com a sua mulher, com o seu marido, com a sua família inteira, com sua mãe, com seu pai, essas relações acabam se misturando um pouco. Você não sabe muito bem quando é um problema profissional ou quando é um problema pessoal que você está lidando dentro de casa. Se eu tava dentro de casa e a minha irmã me chamava pra fazer alguma coisa, tipo, poxa vida, eu estava trabalhando, mas será que eu realmente precisava ajudá-la? Será que ela realmente precisava? Mas e se eu não estivesse ali? Será que ela iria resolver essa situação de alguma outra forma? Então essa coisa começava a misturar, nem eu entendia direito como separá-las, quem dirá as pessoas que estavam ali dentro comigo. O último ponto, a última desvantagem, que também foi uma das desvantagens maiores, foi o isolamento. Esse foi o ponto crucial, foi a gota d'água. Eu chegava a ficar uma semana sem ver a cara da rua, sem ver outras pessoas, às vezes sem ver minha própria família que estava dentro de casa. Você não sabe o que está acontecendo na sua cidade, você não sabe o que está acontecendo no mundo, você não sabe o que está acontecendo com o seu próprio trabalho, porque você não consegue trocar ideias, você não consegue colher feedbacks, você está sempre ali sozinho no seu mundo, você vai criando ali uma toca. E aí eu comecei a ficar muito deprimida. Eu acho que esse processo de isolamento é muito prejudicial, ele acaba tirando da gente alguns padrões de comportamento, sabe? Então a gente perde a nossa referência de seres humanos. E quando eu socializava, eu via o quanto eu estava falante, né? Porque eu queria meio que atualizar tudo aquilo que eu não tinha falado durante a semana inteira, ou sei lá, o mês inteiro talvez. E eu queria atualizar aquilo tudo muito rápido, eu queria que as pessoas me dessem feedback, eu gosto muito que as pessoas deem opinião sobre as minhas ideias, então eu queria lá, eu colecionava uma semana inteira de assuntos e jogava em cima das pessoas depois, né? A gente tem que pensar que não basta a gente se desenvolver só como profissionais, só na área profissional.
Se a gente não estiver saudável na nossa vida pessoal, de nada adianta. Mas agora eu vou falar sobre o escritório. E eu vou começar assim, fazendo um paralelo entre as vantagens, como as vantagens do home office se tornaram desvantagens no escritório e vice-versa, como as desvantagens no home office se tornaram baita vantagens no escritório. A primeira vantagem do home office que a gente citou aqui foi o baixo custo. E realmente, se você for parar para pensar, quando você vai para o escritório, os seus custos fixos aumentam. Então, eu tive que planejar os gastos com aluguel, os gastos com energia elétrica, com condomínio, com internet e também os gastos variáveis. Então, eu ia almoçar na rua, eu precisava comer durante o dia, eu tinha o transporte, né, o deslocamento da minha casa até aqui. Só que quando você aumenta os seus custos operacionais, você precisa aumentar também o valor que você repassa ao seu cliente, né? E é preciso planejamento. Então, você precisa entender melhor aquilo que você ganha, aquilo que você sai, para não se perder aí nas finanças, né? Uma outra vantagem que eu tinha citado aqui foi o acesso à casa que eu tinha lá. E eu falei aqui com vocês que direto eu tenho essa confusão. Então, às vezes eu tô precisando de alguma coisa aqui no escritório que ficou lá em casa. E aí eu não consigo ir lá buscar. Eu já fiz coisas, por exemplo, de esquecer o meu óculos, né? E aí eu simplesmente não consigo trabalhar sem óculos. E aí eu cheguei aqui, descobri que eu esqueci meu óculos, e aí eu preciso voltar lá. E quando você tá só em casa, se você esqueceu seu óculos no seu quarto, você vai no seu quarto e pega o seu óculos e traz. Mas em casa, não. Já fiz outra coisa também aqui, que foi deixar minha amiga presa dentro do escritório. Eu já fiz isso. Eu levei a minha chave e a chave dela embora e deixei ela aqui. E eu não sei quanto tempo que ela ficou aqui. Acho que algumas horas. Um outro ponto que a gente falou que era vantagem no home office e que é uma desvantagem no escritório é a flexibilidade. Mas essa eu acho que a gente dá muito para contornar, sabe? Então, assim, você tem a flexibilidade de horários lá na sua casa, né? Então, você consegue trabalhar num horário não comercial, no horário que você rende. Mas aqui no escritório eu consegui adequar isso. Então, eu não sou a pessoa que vai acordar às 5, 6 horas da manhã e começar a trabalhar cedo, não consigo. Mas eu consigo acordar lá em casa, tranquila, vir trabalhar a partir do horário que eu me sinta confortável e render ali até um pouquinho mais tarde e tal. Um último ponto, né, que a gente tinha falado sobre desvantagem é o conforto. Mas eu acho que seria uma desvantagem no escritório que ele pudesse ser, sei lá, ter uma fachada pra rua, né, uma porta pra rua em que as pessoas entram ali o tempo inteiro. Como aqui a gente atende com hora marcada, a gente sabe quando as pessoas estão chegando, olha, sério, eu trabalho muito confortável aqui dentro, eu trabalho descalço quando eu não tenho que receber cliente, eu fico muito à vontade aqui e não sinto que isso seja uma desvantagem aqui no escritório. Teve uma coisa que eu esqueci de falar, mas que era uma desvantagem quando eu trabalhava em casa, que era receber as pessoas, porque às vezes eu me sentia insegura. Eu marcava um horário com uma pessoa e eu não sabia quem era essa pessoa, né? De onde veio, né? Essa pessoa vai entrar dentro da minha casa. Eu trabalho num edifício comercial que tem portaria, tudo. Então a gente sabe quando a pessoa tá vindo, tá subindo, a porta tá trancada. Tem muitas pessoas que trabalham no andar. Então a gente se sente, nós mulheres principalmente, a gente se sente muito mais segura. E agora nós vamos falar sobre desvantagens do home office, mas que se tornaram vantagens no escritório. A primeira delas são as distrações que a gente tinha citado lá no home office. Então, lá no home office a gente tinha muitas distrações, as pessoas chegavam o tempo todo e tudo mais. E sim, isso é uma baita vantagem no escritório. Então, como é um lugar que ele foi feito para trabalhar, né? Você foi até ele trabalhar, as pessoas entendem que você está indo trabalhar. A sua família entende que você está no trabalho, olha só como isso é legal, os seus vizinhos entendem, né? Então, você está no seu local de trabalho, então já espera-se que você esteja trabalhando, tanto as pessoas de fora quanto você mesmo. Então, não tem muitas distrações aqui, eu não consigo parar para ver um filme, por exemplo. As distrações são menores. Claro que elas existem, né? Os seres humanos são... a gente meio que protela as coisas, a gente, né? Nós somos as pessoas que... Eu esqueci a palavra, gente. Qual é o nome da palavra quando você posterga, você... Meu Deus, qual é o nome da palavra, gente? Você... Procrastinar. A gente procrastina, né? A gente precisa lutar o tempo inteiro pra
contra a procrastinação e pela produtividade. Outra desvantagem que a gente tinha falado, que tinha lá no home office e que no escritório é uma vantagem, era a disciplina. Se lá no home office você ficava enrolando, porque você já estava em casa, então você acordava mais tarde, e aí você ia almoçar e ficava 2 horas almoçando e tudo mais, no escritório você já tem essa disciplina um pouco mais definida. Então você sabe que você tem que acordar, você tem que tomar um banho, você tem que vestir uma roupa legal, você tem que pegar o seu transporte, você tem que ir para o escritório, você tem que ligar o seu computador, começar a trabalhar, você tem um horário de almoço. Enfim, toda essa rotina você já sabe que você precisa ter, porque senão, sei lá, você não vai conseguir trabalhar, né? Aquela desvantagem também do home office que a gente tinha falado, que a gente nunca sai do trabalho. No escritório, isso é resolvido 100%. Olha só que maravilha. Você sai de casa, seu lugar lá, cantinho, seu lugar do amor, seu lugar da paz, e aí você vai pro seu trabalho. E aí você vai, o meu escritório também é um lugar da paz, só que é um lugar de trabalho, é onde eu vou trabalhar, onde eu vou ter minhas ideias, onde eu vou criar, onde eu vou render, onde eu vou ter estresse também, acontece. E aí eu sei que quando eu fechar aquela porta, quando eu finalizar, ok, eu deixei o meu trabalho aqui e a partir desse momento eu sou pessoa. E não me sinto culpada por estar num outro local que não o meu trabalho, porque eu já estive no meu trabalho. A gente tinha falado também que em casa, no home office, a gente mistura muito o pessoal e o profissional. Não só a gente, como as pessoas que estão ao nosso redor. E quando você está no trabalho, você consegue separar isso. Como eu falei, você consegue entender que você está no seu local de trabalho e aí você trabalha até melhor e depois vive sua vida pessoal melhor também. E aí, a maior de todas as vantagens para o escritório e que era a maior de todas as desvantagens do home office, que é o isolamento, foi completamente resolvido. A gente sabe o quanto isso é prejudicial, o quanto isso faz mal e o quanto a gente precisa estar em sociedade, né? A gente precisa ter outros seres humanos por perto. Então, assim, eu sou uma pessoa que, sim, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto bastante mesmo, mas eu gosto muito de socializar e eu gosto de ter esse momento. Então, quando eu saio de casa e venho para o escritório, primeiro, que durante o trajeto eu estou vendo as coisas acontecerem, né? Você não tá ali entre 4 paredes, isolado. Eu divido com uma amiga e eu tenho mais um funcionário aqui que trabalha com a gente. Então, você já tem pessoas que estão ali dividindo ideias com vocês, que estão ali te dando feedback, criticando as coisas, se revoltando com outras, ou refletindo sobre outras coisas, e você tá ali falando, né? Então, quando você fala, você se entende melhor. Esse processo do isolamento, ele foi resolvido 100%, e eu acho que, se eu puder, assim, deixar um conselho mesmo, porque de quem passou por isso, para as pessoas que estão em home office e sentindo esse isolamento, fale sobre ele, sabe? Não fique com ele para dentro de si, porque se você fica para dentro de si, você nunca vai saber se isso realmente é real, o que você está sentindo. Comece a pensar se esse isolamento está te trazendo um processo depressivo, um processo de falta de padrão de comportamento social, né? E não deixe que isso atinja níveis maiores. Eu sei que é difícil a gente sair do home office e ir para o escritório, os custos aumentam muito, mas se você tem ciência do problema, você pode enfim, encontrar a solução com muito mais clareza. Então, a minha solução que eu tive quando eu fui sair foi dividir o escritório com uma amiga. Então, hoje a gente divide os custos, fica muito mais leve e eu pude resolver esse meu problema do isolamento. Diante dessas vantagens e desvantagens que compartilho com vocês, tem aquelas que vocês valorizam mais e aquelas que vocês não estão a fim de arcar. Então, depende aí do seu processo de carreira, daquilo que você quer pra si, daquilo que você gosta. E aí você decide entre o home office e o escritório ou entre os dois, como eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem tá aí nesse processo de dúvida possa ter esclarecido. E se você gostou do vídeo, dá um like, como sempre, né, gente? Se inscreve aí no canal. Tô tentando trazer mais vídeos aqui pro YouTube. Estamos começando, daqui a pouquinho a gente vai investir nos equipamentos mais legais. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que acharam, se estão em home office, se estão em escritório e como é que foi esse processo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.